Há pessoas que estão em Cristo, mas ainda estão presas lá atrás. A sua mente ainda está amarrada lá atrás. A sua mente ainda é prisioneira de pensamentos negativos, de medos e de situações. Hoje, no presente, sendo uma nova criatura, não está a desfrutar. Você não está a desfrutar daquilo que é uma promessa de Jesus. Ele disse que veio para dar-nos vida e vida com abundância. Mas você não está a desfrutar. Porquê? Porque muitas vezes estamos amarrados lá atrás e não estamos a experimentar a nova vida que o Senhor alcançou para nós na cruz do Calvário. Aleluia. Ainda nesta tarde, antes de repetirmos mais uma vez poderoso Deus, nós vamos orar nesta tarde. A irmã Palmira telefonou-me, ela está outra vez doente, sente-se mal. Vamos orar pela irmã Palmira e vamos orar. Não sei se há aqui alguém com algum assunto. Eu sei que há aqui assuntos que pesam. Vamos continuar a orar pelo Senhor José, pelo marido da nossa irmã Cristina. Vamos continuar a orar uns pelos outros. Olha, mas no teu lugar, amém, nós todos vamos fechar os olhos e eu convido-te a levantar a tua mão, amém, e entregar-te ao Senhor. Poderoso Deus, a minha alma tem sede de Ti, precisamos de Ti, amém. Santo Deus, nesta tarde, Senhor, nós levantamos a nossa voz diante de Ti, Senhor. Deus, para que Tu possas, Senhor, cuidar de cada situação, Senhor, que nós não conseguimos, Senhor. Nós entregamos, Senhor, Deus, cada lar, cada família, Senhor, a minha família, a família dos meus irmãos, Pai, no Teu altar. Deus, para que Tu possas cuidar de cada um, Senhor. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, que Tu és soberano, Senhor, para cuidar de cada situação, Senhor, de cada assunto, Senhor, que nos pesa, Senhor. Deus, nesta tarde, Senhor, clamamos, Senhor, pela irmã Palmira, Senhor. Renova, Senhor, onde ela se encontra, Senhor. Toca, Senhor, na sua mente, toca no seu corpo, Senhor, e renova as suas forças, Pai. Deus, também clamamos, Senhor, pelo Senhor José, Senhor. Obrigada, Senhor, por aquilo que ainda irás fazer na sua vida, Pai. Nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor. Eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos no teu altar, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possa experimentar o teu poder em nós, Pai. Não porque os outros nos falam, Senhor, mas porque nós sabemos que tu és real, Senhor, que tu és bom. Deus, tens cuidado tantas vezes de nós, Pai, dos nossos. Deus, continua a manifestar a tua glória, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Só Tu tens todo o poder, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Aleluia. Obrigada. Palavras fortes. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, e este mas faz toda a diferença, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Inclina a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, estamos diante da Tua palavra e Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que transforma vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tens começado uma boa obra em cada um de nós e queremos que possas continuar a fazer essa obra, Senhor. Trabalha em nossas vidas, trabalha em nossos corações. Nós precisamos que o Senhor não pare essa obra e ajuda-nos a não criar obstáculos, Senhor, para a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, fala-nos nesta tarde, instrui-nos, ensina-nos, desafia-nos, Senhor, aquilo que Tu queres fazer em cada um de nós. Senhor, fala com cada um de nós, Pai. É no nome santo de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Palavra muito dura para começar, não é? Mas que nos desperta para uma realidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte que é a separação eterna de Deus. Amém? E aqui Paulo, ele apresenta-nos vários comportamentos desviantes que, na verdade, são pecados que Deus abomina. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E porque ama o pecador, Ele preparou um plano de resgate para todos os pecadores. Porque a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e ficaram separados, ficaram longe de Deus. Mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, enviou o seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Amém? E todos aqueles que olharem para Jesus e reconhecerem nele, na verdade, como seu Senhor e Salvador, na verdade, eles podem encontrar perdão, restauração para os seus pecados. Não importa o nosso passado, importa é uma atitude presente em relação a Deus. Amém? E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele começa uma obra maravilhosa nas nossas vidas. E Paulo fala isto aos irmãos lá na cidade de Corinto. Amém? Diz que uns eram bêbados, outros eram adúlteros, outros eram efeminados, outros eram homossexuais ou violadores, sodomitas, por aí fora. Todo um comportamento errático. Na verdade, a Bíblia diz que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Amém? Ficam longe do reino de Deus. Amém? São destinados para o castigo eterno. E a Bíblia diz que naquela cidade havia muita gente assim, mas que um dia teve um encontro com Jesus. A palavra foi pregada. Amém? A palavra foi pregada. Jesus disse que não veio para os justos, não veio para os sãos, mas veio para os pecadores. Glória a Deus. Amém? Porque Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho. Na verdade, todos os homens que estão na terra, todas as mulheres que estão na terra, irmãos, estão no coração de Deus, e Deus enviou o seu Filho a morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Amém? E muitas pessoas, quando ouviram esta mensagem poderosa, a necessidade de se arrepender, caso contrário estão destinados ao castigo eterno, eles tiveram uma atitude. Eles se arrependeram dos seus pecados e caminharam para o Senhor. Amém? E Paulo então diz, a verdade, muitos eram efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, tudo isso. Mas, diz agora, amém, haveis sido lavados. Amém? Ou seja, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Paulo diz isso aos Coríntios, mais à frente na segunda carta, capítulo 5 e versículo 17. Quem está em Cristo torna-se uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram,
tudo se fez novo. Amém? O Senhor na verdade, o Senhor tem o poder de transformar, na verdade, as nossas histórias em novas histórias. O Senhor tem o poder de mudar, na verdade, páginas, na verdade, páginas com uma história passada, na verdade, uma história triste. Ele diz que apaga os nossos pecados e começa a escrever uma nova história na nossa vida. Amém? Estamos em Cristo, novas criaturas, e quem não está em Cristo nesta tarde tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e experimentar o poder de Deus, a transformação do Espírito Santo nas suas vidas. Amém? Só que o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, amém? Diante de Deus, amém? Fomos justificados. Diante de Deus é como se não houvéssemos pecado, porque Jesus assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas culpas, pagou Ele próprio, o justo, tomou o lugar do injusto, pagou a nossa dívida para com Deus, amém? Então diante de Deus estamos zerados, diante de Deus estamos limpos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que por vezes a nossa mente, amém, ainda está amarrada ao passado. Aquilo que nós fizemos, aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, e tantos remorsos e tantos sentimentos, às vezes negativos, que por vezes ainda paira nas nossas mentes. Então, nesta tarde, sabendo que o Senhor tem feito uma obra poderosa de perdão e restauração na nossa vida, eu queria ensinar, através da palavra de Deus, a podermos viver completamente libertos das correntes do passado. Há pessoas que estão em Cristo, mas ainda estão presas lá atrás. A sua mente ainda está amarrada lá atrás. A sua mente ainda é prisioneira de pensamentos negativos, de medos e de situações, na verdade, que hoje, no presente, sendo uma nova criatura, não está a desfrutar. Você não está a desfrutar daquilo que é uma promessa de Jesus. Ele disse que veio para dar-nos vida e vida com abundância. Mas você não está a desfrutar. Porquê? Porque muitas vezes estamos amarrados lá atrás e não estamos a experimentar a nova vida que o Senhor alcançou para nós na cruz do Calvário. Amém? Então, o nosso passado pode moldar os nossos pensamentos, emoções e decisões. Irmãos, e muitas vezes vivemos, na verdade, prisioneiros do nosso passado. É como que amarras, é como que correntes que nos aprisiona, mas eu quero dizer, irmãos, que o Senhor quer nos dar completa e verdadeira liberdade. Amém? Já cantamos aqui na liberdade que o Senhor tem para nós. Amém? Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, espiritualmente, emocionalmente. A nossa mente precisa experimentar a liberdade que Deus tem para cada um de nós, que Jesus alcançou para nós na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, amém, ele tem um passado, amém, e o passado dele, ele era mais conhecido por Saulo, né? Ele era conhecido como um perseguidor da igreja, amém, e Paulo ele começa a falar do seu próprio passado e da necessidade de saber lidar com o seu passado para seguir em frente, amém. Irmãos, Paulo ele fala do seu passado. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, ele diz assim: e dou graças a Deus, e dou graças ao que me tem confortado, que é Deus. Amém? Sabe, o Senhor nos conforta. Ele tem-nos deixado o Espírito Santo para nos confortar. Amém? E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, no serviço a Ele. A mim, agora veja, como Ele também vai lá atrás e diz, a mim que de antes fui um blasfemo, a mim que antes fui um perseguidor, a mim que antes fui um opressor, mas agora ele diz, mas alcancei misericórdia. Amém. Não interessa o que nós fomos no passado, interessa quem nós somos hoje, em Cristo. Amém?
Aleluia. Ele continua. Mas o que fiz ignorantemente na incredulidade. E diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Amém? Aleluia. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele considerava-se: eu sou o principal. Jesus Cristo, amém, mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo até se considerava, amém? E às vezes somos assim, né? Há momentos em que nós pensamos que somos as piores pessoas do mundo. É verdade que o próprio Senhor Jesus, quando aquele moço chegou diante dele: bom mestre, o que é que farei para herdar a vida eterna, por aí fora? E Jesus pôs-o à prova e disse: como é que me chamas bom? Né? Só um que é bom, que é Deus, amém? Claro, irmãos, é verdade que bom, só Jesus. E esse é Deus. Esse foi identificado, bom mestre. Ele é o bom mestre mesmo. Amém? Todos nós temos os nossos defeitos. Mas às vezes o diabo cai em cima de nós com pensamentos, na verdade, negativos. Irmãos, pensando que não tem mais jeito para nós, não tem mais solução para nós, somos as piores pessoas do mundo. E é verdade, irmãos, que Paulo próprio diz: não há coisa boa em mim. Mas uma coisa é, se nós sabemos, é que Cristo pegou na nossa vida miserável e nos deu valor. E começou uma obra maravilhosa em cada um de nós. Amém? Irmãos, muitas vezes o nosso passado, como Paulo, pode estar associado a sentimentos de coisas que a pessoa fez, sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha. O que é que eu andei a fazer? Eu andei a perseguir a igreja. Mas depois ele disse: eu fiz na minha ignorância espiritual. Eu fiz na minha ignorância espiritual. Amém? E graças a Deus, porque quando vamos ao Senhor, amém, Ele começa a trabalhar em nós. Amém? A mim que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor por aí fora, mas Ele diz: alcancei a misericórdia. E a misericórdia, o que é que significa? É Deus não nos tratar da forma como nós merecíamos que fôssemos tratados. O castigo que nos estava destinado a nós caiu sobre Jesus Cristo. Isto é amor. É o amor de Deus. Irmãos, a culpa não resolvida pode nos impedir o nosso crescimento espiritual. A culpa não resolvida muitas vezes nos impede de chegarmos a Deus. Lembram-se o que é que João escreveu? Capítulo 1, versículo 12 de João. Diz que veio para o que era seu, Jesus. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o que é que nós somos hoje? Nós que cremos em Jesus, hoje somos filhos de Deus. Amém. Hoje temos direito a estar à mesa. Amém. Hoje temos direito ao pão dos filhos. Né? Aquela mulher sirofenícia, né? Ela dizia: olha, mas os cachorrinhos, porque Jesus disse: olha, o pão é só para os filhos, né? E aquela mulher disse: olha, mas os cachorrinhos, os cãezinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Nós temos direito ao pão dos filhos. Nós que não éramos povo, nós que não éramos nada, mas agora o Senhor pegou em nós e começou uma boa obra em nós. Amém? Tornou-nos seus filhos. Amém? Irmãos, e agora temos, na verdade, o privilégio de estar diante de Deus e experimentar as bênçãos melhores de que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem para nós. Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Senhor que, diz o apóstolo Pedro, diz que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto, é para nós, é para os seus filhinhos, amém? Mas às vezes a nossa maneira de pensar, muitas vezes as mentiras que o diabo ainda vai lançando na nossa mente, faz-nos sentir indignos, inferiores. É verdade que Ele é digno, só Ele é digno, mas sabe, agora nós não somos uns coitadinhos, somos filhos de Deus. Não deixe que esses pensamentos depreciativos
É verdade que Jesus era humilde e nós devemos ser humildes, mas sabe, glória a Deus, mas apesar dessa humildade, irmãos, que Jesus nos manda ser humildes como Ele e aprendendo com o seu exemplo, irmãos, nós temos direito, nós temos o privilégio de buscar o Senhor e receber o que Ele tem para nós em nome de Jesus. Jesus disse, se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome, alguma coisa que vocês precisem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado do Filho. Amém? Pedi, até agora nada pediste. Peçam para que vocês possam alegrar, diz no capítulo 15. Amém? E no capítulo 16 de João, peçam. Tenham ousadia. Não tenham medo. Porque Ele é um Pai que nos ama. Aleluia. Porque o diabo muitas vezes usa esses pensamentos do passado para criar em nós uma sensação exatamente de indignidade. E nós não podemos ficar cativos do nosso passado. Amém? As experiências do passado podem criar padrões de pensamento negativos e medo do futuro. O medo de repetir erros, claro, devemos ter algum cuidado, claro que sim. Amém? Mas sabe como é que nós podemos ter vitória? Nem olhar para o passado. Nem olhar para os erros do passado. É olhar para Jesus. Como diz o escritor aos Hebreus, deixando o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia, corramos para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Ele, não é pensando nos erros do passado. É olhando para Jesus, é olhando para a sua palavra, é olhando para as suas diretrizes que estão aqui, escritas. Por isso é que ele disse que diariamente nós precisamos de alimentar a nossa alma. Não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. E aqui está tudo o que nós precisamos. Se ainda não tem Bíblia, adquira uma Bíblia. Amém? Se busco na aplicação para o smartphone, busque uma Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia e aplique a Bíblia à sua vida. O diabo muitas vezes usa o nosso passado para nos lembrar dos nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas falhas. No entanto, a palavra do Senhor nos ensina que em Cristo Jesus nós hoje somos novas criaturas. O velho já passou, eis que tudo se fez novo. Romanos 8.1 diz assim, portanto, ouça bem o que diz aqui, portanto, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. O segredo é estar em Cristo. O segredo é estar na videira, Ele é a videira, sem Ele nada podemos fazer. O segredo não é vir a Ele de ano a ano, o segredo não é vir a Ele na hora das aflições. Não, o segredo é estar nele, permanecer nele, porque sem Ele nada podemos fazer. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quanto mais perto estamos dele, mais a influência pecaminosa da carne tem influência sobre nós. Mais o Espírito Santo tem influência sobre a nossa vontade, o nosso querer e também aquilo que está cheio do coração, as nossas emoções, também o nosso corpo a girar de acordo com aquilo que está cheio o nosso coração. Amém? Não estamos mais presos ao pecado, aos erros do passado. Amém? E a chave, podemos dizer assim, para seguir em frente é abraçar a verdade. Amém? De quem nós somos em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Somos amados do Pai. Amém? Aleluia. E nós precisamos tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas intencionais. Amém? Amanhã podemos acordar e dizer assim, olha, tenho tanta coisa para fazer, logo leio a Bíblia à noite. Passa-se um dia, chega à noite e você já está tão cansado que não teve tempo para ler a Bíblia. Temos que ser intencionais. Olha, vou trabalhar às 7, às 6:15, depende da distância que vamos trabalhar, não é? Mas vamos pôr metas. Tenha 5 minutos, tenha 10 minutos, medite na palavra do Senhor. Durante o dia, enche o seu coração.
Porque o Senhor quer ajudar nesta caminhada. O Senhor quer alimentar, para dar força, para não desistires. Tu começaste agora a seguir o Senhor, precisas de ganhar força para continuar. Porque a vitória está para aqueles que chegam ao fim, não é aqueles que começam. Aqueles que começam, é bom começar. Mas a recompensa está para os que chegam ao fim. Pode não ser em primeiro, mas tem que chegar ao fim. Já iremos falar mais sobre isso. Amém? Então, procura conhecer mais e mais, amém, a liberdade que agora adquiriste, recebeste do Senhor. Amém? Jesus já quebrou, amém, as correntes do nosso passado. Em Cristo agora és uma nova criatura, és uma nova pessoa. Amém? A tua identidade agora está enraizada em Cristo. Por isso podemos dizer que somos cristãos. Amém? Filhos de Deus, nascidos de novo. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, né? Olha, não é importante saber sobre o futuro. Ele estava muito preocupado como é que era o futuro, como é que era lá o reino de Deus. E assim, olha, ninguém entra lá se não dar o primeiro passo, que é nascer de novo. Como é isso? Eu vou ler para vocês. João 3, 5 e 7 diz assim, 5, 6 e 7. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Ele dizia, mas que estranho isto. Tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Minha mãe já morreu. Isso é impossível. Não, este é um nascimento espiritual. É algo que o Espírito Santo faz na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Deus começa tudo de novo. Começamos a ser bebezinhos. Bebezinhos, alguns com 30, 40, 50, 60 anos. Não interessa. Somos bebezinhos no sentido porque ainda não sabemos muito bem deste alimento. Não sabemos como orar. Mas tudo se aprende, né? O caminho faz-se caminhando. Amém? E começamos a caminhar com Ele a cada dia e nos alimentar dEle. E pouco a pouco vamos crescendo. Amém? Não é por acaso que a Bíblia é comparada ao leite racional não falsificado. E Pedro fala-nos da importância de nós nos alimentarmos como meninos, bebés, nascidos de novo. Nos alimentarmos. Porquê? Porque nós conhecemos muita coisa do mundo natural, mas as coisas de Deus só se discernem no sentido espiritual. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus discernem. Aqueles que são nascidos de novo discernem as coisas espirituais. E aos pouquinhos eles vão crescer nesta caminhada com o Senhor. Amém? Bem, o que é que a Bíblia fala sobre o nosso passado depois de nós entregarmos a nossa vida a Jesus? Amém? A Bíblia diz que Jesus removeu na cruz do Calvário, Ele pagou pelos nossos pecados e removeu-os completamente. É interessante. O profeta Miqueias fala-nos sobre isso e usa uma ilustração extraordinária, também David, nos Salmos. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades. Ou seja, noutra tradução diz, pisarás as nossas malignidades, as nossas transgressões. Olha, acabou. Na cruz do Calvário, Jesus subjugou, Jesus pisou, amém? E depois, para não ficar sob o pisar só, faz lembrar aquela folha que é amarrotada ali. Diz que lançou os nossos pecados, todos, sublinho, todos os nossos pecados para a profundeza do mar. Amém? Para nunca mais se lembrar deles. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Jesus lançou para a profundeza do mar. E alguém pôs este trocadilho. E pôs lá uma placazinha, não proibido pescar. Ok? Proibido pescar. Amém? Mas veja o que é que David ele diz no Salmo 103, versículo 12. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Não é? Tudo é relativo e imaginário. O que é o Oriente e o que é o Ocidente. Não é?
Nós estamos no Ocidente daquilo que nós chamamos de Oriente, mas aqueles que estão no Oriente podem estar no Ocidente de alguma coisa que está para lá. Amém? Como o Oriente e o Ocidente não se tocam. Amém? Assim diz que o Senhor afasta de nós as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados. Ele afasta completamente de nós. Então, se Ele lança para fora, se Ele afasta de nós, amém? Não vamos nós andar ali a remoer esses pecados do passado. Porquê? Porque já foram perdoados, limpos, completamente pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O diabo muitas vezes vem, mas tu fizeste, e manda ali aquele pensamento vindo lá do fundo do baú. Lembras-te daquele dia lá, 1914, já ninguém nasceu em 1914. 2014. Isso está mais vivo. Foi só foi há 11 anos atrás. Não. Tu dizes assim, não, Jesus, eu pedi perdão, o Senhor limpou-me. Não mais, não mais, não mais. Não há que buscar, porque quando Jesus perdoa, Ele não vai lá remexer e voltar a trazer. O homem é capaz disso. Fizeste. Eu perdoo, mas não esqueço. Olha, deixe disso, está bem? Se você é desses que diz, eu perdoo, mas não esqueço, deixe disso. Porque não foi assim que Jesus fez consigo. Então, se você quer receber o perdão completo, para Ele não mais se lembrar, você também tem que deixar. Deixa lá, larga a mão. Segue em frente. Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Não te agarres a ninharias quando Deus tem um prémio tão grande para ti. E às vezes estamos agarrados ali aquelas coisinhas em pé da grande bênção que Deus tem para nós. Aleluia. Então, o que é que tu precisas fazer? Eu já dei aqui a pista. Amém? Precisas deixar ir. O teu passado foi. Porque Cristo já cuidou dele. Temos que tomar uma decisão. Isto é pessoal. Deixar ir. Paulo fez isso. E não estou a falar só de pecado. Paulo, quando fala aqui Filipenses 3:13, ele não fala somente de erros. Fala também, às vezes, sabe, há coisas que, às vezes, nós ficamos com um estado de espírito terrível. Eu devia ter feito, mas não fiz. Às vezes, há coisas que nós podíamos ter feito, oportunidades que tivemos e acabamos por não aproveitar. Pessoas que nós devíamos ter falado e acabamos por perder a oportunidade. Situações que nós começam aqui a corroer. E nós temos que deixar isso também ir. E Paulo fala sobre isso. Deixar isso. Olha, o que lá vai. Agora, o que é que adianta chorar sobre o leite derramado? Já diz o povinho, não é? Não adianta. Ok, siga, põe o leite novamente e troca, aquecer a coisa. É assim para a frente. Irmãos, Filipenses 3:13. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. O que é que ele estava a dizer? Ele está a dizer, quanto a mim, eu acho que não fui perfeito em tudo. Nos alvos, nos objetivos que eu me propus para a minha vida. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas para trás, eu não alcancei os meus alvos, onde passei um bocadinho ao lado, onde até falhei, onde disse uma palavra que não devia ter dito, por aí fora, sigo em frente. Mas eu esqueço-me dessas coisas para trás, avanço para as que estão diante de mim. Deus tem coisas novas diante de nós. Amém? Deus tem mais história para fazer com a nossa vida, do que a gente ficar agarrados ao passado, graças a Deus pelas coisas boas. O que é bom devemos reter, mas o que traz perturbação devemos deixar ir. É o que também falo no Salmo 103. Né? Bendize a minha alma, o Senhor bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos benefícios. As coisas boas, vamos lembrar, e graças a Deus por isso. Mas há coisas ruins, coisas que nós devíamos ter feito, não fizemos, ou coisas que fizemos que não devíamos ter feito. E não estou a falar, às vezes, não estou a falar só de pecado, estou a falar de coisas que às vezes trouxe, aqueles dias mais cinzentos, aqueles que estão à nossa volta. Nós não pecamos contra eles, mas às vezes tivemos aquela atitude que não devia ter sido. Não é um pecado, mas pronto, ok, deixa lá. Siga em frente. Deus vai dar mais oportunidades. Amém? Uma coisa eu faço, disse Paulo, esquecendo das coisas para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prémio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prémio mais à frente. Há uma recompensa mais à frente. E se nós ficarmos agarrados àquelas coisas onde nós falhamos no nosso passado, Deus tem bênçãos, Deus tem coisas para nós e nós acabamos por ficar tão amarrados ao passado que perdemos o nosso presente e o nosso futuro. Deixa. Agarra-te ao Senhor. Deus tem uma nova história para ti. Vais continuar a escrever a tua história, mas se estiveres mais perto dele, eu acredito que vai ser uma história em que vais errar menos, falhar menos. Vamos continuar a ser falhos, porque somos humanos, mas vamos errar menos, falhar menos. Temos que estar perto dele. Estar em Cristo. Porque sem ele nada podemos fazer. Então, algo que é importante, que eu já falei aqui, sobre esta nova natureza que nós recebemos de Deus, é o perdão. O perdão faz parte da nossa natureza. Fomos perdoados para também aprender a perdoar. Porque senão vamos viver cativos também com situações. José, alguém chamou José o justo só um, que é Jesus. E todos nós que agora também, através de Jesus, recebemos a sua justiça. Mas José, filho de Jacó, todos nós sabemos as injustiças que aconteceram na sua vida. Seus irmãos com um tremendo ciúme, porque o pai foi um bocadinho desequilibrado em mostrar afetos. Mostrou aquele filho mais preferido, aquele caçulinha, aquele mais novinho, e os outros ficaram, tem nós que andamos aqui com as ovelhas, tem nós que andamos aqui nos montes semanas e semanas. E aquele está lá ali na mesa do pai, não sai da tenda, está sempre lá, aquilo é o preferido. Deixamos essa história. Pronto. Isaac, pronto, mas somos humanos. Isaac era humano e os irmãos de Jacó também eram humanos. Eram humanos, eram um pouco crentes, porque se fossem mais crentes não tinham feito o que fizeram. Pegaram no seu irmão, primeiro queriam matá-lo, depois vamos ganhar aqui uns cobres com o nosso irmão, vamos vendê-lo como escravo. Vem aqui os ismaelitas, vão levá-lo para o Egito, e a gente nunca mais o vê na vida, ele vai acabar por morrer lá, porque ele nem sequer está habituado a trabalhar, que escravo é que ele vai dar? Isto uma semana está despachado para a cova. Mas pronto, ainda ganhamos alguns trocos, mas não foi nada disso. Porque José, ele aplicou-se e foi o melhor funcionário do mês lá do Big Mac, nada disso, lá da casa do general. Né? Epá, este mocinho é responsável. Vamos ver o próximo mês, vamos lá ver, está aqui debaixo do olho. Passou um mês, 2, 3, vou-te pôr aqui como mordomo da casa. Ok. E a vida seguiu e depois houve algumas peripécias, todos nós conhecemos as histórias, onde passou até um período de prisão. E Deus tirou da prisão para o palácio, quando ele decifrou o pesadelo ou o sonho do faraó do Egito. Em que ele teve uma visão, 7 vacas gordas, e vinham 7 vacas magras, comiam as gordas, 7 espigas gordas, e depois vinham 7 espigas magras e comiam as espigas. E o rei lá, o faraó, não dormia durante dias a ter aquele sonho, até que alguém disse, olha, está lá um moço lá dos hebreus, aquilo é canja para ele decifrar sonhos. Lá o chamaram, ele decifrou, assim, olha, vai haver tempo de fartura, é tempo de fazer aqui uma provisãozinha, fazer aqui uma arrecadação e guardar alguma coisa, porque vai vir 7 anos de grande provação, de grande fome na terra. E assim foi. Até que os seus irmãos, porque havia fome lá em Canaã, tiveram que vir pedir comida, comprar comida. E já não reconheceram o seu irmão, os anos tinham passado, ele agora já vestia-se, tinha todos os costumes dos egípcios, até que ele se declarou aos seus irmãos que era ele. E os irmãos ficaram, pronto, vai-nos matar. Acabou, vai-se vingar de nós. E agora veja a atitude de José para com os seus irmãos que lhe fizeram tanto mal. Aí vem a palavra do Senhor lá em Romanos 8,
28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para todos aqueles que são chamados por Deus. Às vezes não compreende as coisas, mas faz parte do processo de Deus. Mas Gênesis 50, verso 20, ele diz aos seus irmãos, não tenham medo. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tomou em bem. Deus transformou esse mal que vocês fizeram contra mim em bem. Para fazer como vocês veem neste dia. O que é que eles viram naquele dia? Estava ali o primeiro-ministro. Um homem poderoso dos egípcios. Afinal era um hebreu. Amém? E sabe, ele estava a dizer, olha, Deus usou essa situação para que vocês agora não morram à fome. Para vos conservar em vida e a um povo grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se José mantivesse aquela atitude, falta de perdão, amém, tudo seria, eu acredito que seria tudo diferente. Mas a falta de perdão pode tornar-se um peso para nós. Pode-se aprisionar, tornar-se como que, vocês já viram aqueles filmes dos anos 20, por aí um bocadinho para trás, aqueles prisioneiros que andam com uma bola de ferro amarrada ao tornozelo, né? Arrastando aquela bola de ferro, aquele peso. Né? A falta de perdão muitas vezes para nós pode se tornar essa bola, né? Esse peso, esse grilhão que ali está, né? Que a gente quer andar e vai andando com dificuldade, vai cocheando. Quando o Senhor diz marcha, quando o Senhor diz avança, segue em frente, e a gente vai com muita dificuldade. Porquê? Porque muitas vezes não conseguimos perdoar, mas temos que liberar perdão. Paulo ensina-nos o que Jesus nos ensinou também. Efésios 4:32 diz assim, mas sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então, nós temos que fazer uma escolha. Oferecer o perdão é uma escolha nossa. Nós temos diante de nós, na verdade, duas decisões a tomar em relação ao nosso presente e ao nosso futuro. Amém? Queremos viver aprisionados com as amarras dos pensamentos negativos do nosso passado, ou queres escolher um futuro? O futuro que Deus tem para ti. O que é que Ele tem para nós? Ele tem para nós coisas boas. Para além do céu que nos aguarda, Ele cuida de nós aqui na terra. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem mal para nós. Para vos dar um fim que esperais. Outra tradução diz uma esperança e um futuro. Irmãos, Deus tem planos para a tua vida. Amém? Confia no plano que Deus tem para a tua vida. Amém? Aproxima-te do Senhor e deixa Deus fazer essa obra. A cada dia o Senhor vai fazer. Amém? Então, Deus quer transformar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E como eu disse, nós precisamos da palavra de Deus. Nós somos conhecidos como os Bíblias, o povo da Bíblia. Os crentes, irmãos, evangélicos, vêm de Evangelho, e o Evangelho está na Bíblia. Amém? Precisamos dos Evangelhos, precisamos das cartas de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro. Precisamos, na verdade, dos conselhos, na verdade, dos provérbios. Precisamos do livro de Moisés, precisamos dos profetas. Tudo está aqui, tudo o que nós precisamos está na palavra do Senhor. Romanos 12, verso 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo. O que é que nós temos à nossa volta? As incertezas. Eu hoje estava ouvindo alguém dizer, olha, a gente não sabe o que é que pode confiar. Um dia o Trump levanta-se com uma ideia, outro dia levanta-se com outra. Diz,
Isto temos dois ou três camaradas aí a lidar o mundo que a gente não sabe. Uma coisa, e a gente ficamos ansiosos, mas a palavra diz, olha, não se preocupem com o mundo, preocupem-se é comigo. Vocês são filhos de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Não vivem assombrados. Não vivem com medo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está revelada para nós na palavra. Amém? Está revelada para nós aqui. Amém? Então precisamos a cada dia renovar a nossa mente. Amém? A nossa forma de pensar. Deixar de lado os pensamentos negativos. Amém? E acredito que a palavra de Deus vai nos ajudar a transformar o nosso pensamento. Amém? Aleluia. Medita na palavra de Deus sobre a tua nova identidade. Quem tu és agora em Cristo. Amém? Não o que tu eras antes de conhecer, mas agora quem tu és em Cristo. Amém? Aleluia. Não te agarres, né? Ou que foste do teu passado. Agarra-te àquilo que a Bíblia diz que tu és hoje e amanhã. E com Ele. Sabe que a Bíblia dá-nos um segredo? Diz que um dia nós iremos reinar com Ele. Aleluia. Amém. Um dia vamos reinar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, seguimos em frente, deixando que o Senhor trabalhe na nossa vida. Amém? Declara as verdades da palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Leia e diz, ó Senhor, eu aceito esta palavra. Leia a palavra de Deus em oração. Senhor, cumpre isto na minha vida, cumpre isto na minha família. Senhor, amém? Olha, o que é que o Senhor disse para Josué diante de um desafio tão grande que ele tinha diante dele, que era entrar na terra prometida. Deus simplesmente lhe disse, não tenhas medo, mas não se aparte da tua boca. Amém? O livro desta lei. Antes medita dele de dia e de noite. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para fazer conforme está nele escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Amém? Ponha a palavra de Deus. Dê prioridade a Deus. Dê prioridade aos seus conselhos. Siga em frente. E Deus vai fazer com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. A cada dia, deixa Deus fazer essa obra na tua vida. Amém? Procura viver em novidade de vida. Precisamos de pessoas também. Amém? A igreja é um bom lugar para encontrar pessoas que podem ser uma influência positiva na nossa vida. Hoje temos acesso a mensagens bíblicas, a meditações e até orações interativas, podemos dizer assim. Amém? O mundo cibernáutico, o mundo em que nós vivemos, mas nada dispensa uma igreja local. Precisamos de estar com outras pessoas a cultuar a Deus. Precisamos, na verdade, fazer com que nestes ambientes espirituais o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. E quando estamos juntos, Deus dá-nos o privilégio de fazermos amizade, termos comunhão uns com os outros e de encontrarmos pessoas de referência para a nossa vida, que nos podem ajudar naqueles momentos que estamos passando por mais dificuldade, por dúvidas. Às vezes vem, porque de vez em quando o diabo vem lá, lança um dardo inflamado do inferno. Olha, lembras-te? Ei, Jesus, você tem que apagar isso. Como diz lá Efésios capítulo 6, apagando, né, esses dardos inflamados do inimigo, esses pensamentos negativos, amém, com o escudo, amém, da fé, amém, batalhando com a espada do Espírito, nós vamos vencer, amém. Fiquemos em pé. Não interessa o nosso passado, interessa o nosso presente. Interessa entregar a nossa vida a Jesus. Amém? Nesta tarde, eu queria deixar um desafio para todos que estão aqui. Para aqueles que ainda não o fizeram, já têm vindo a ouvir a palavra do Senhor, mas que ainda não tomaram uma decisão pública por Jesus.
essa decisão é importante para nós avançarmos nesta caminhada. Entregar a nossa vida a Jesus. Amém? Nesta tarde eu queria orar com aqueles que nesta tarde querem entregar-se a Jesus. Amém? Experimentar o perdão de Deus, experimentar o amor de Deus, receber a força de Deus para seguir uma nova história na sua vida. Quem nesta tarde quer entregar a sua vida a Jesus e receber o perdão dos seus pecados, eu queria orar por essa pessoa. Amém? Temos alguém? Levanta a sua mão. Amém? É importante nós entregarmos a nossa vida a Jesus. É importante, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, amém? Estamos a reconhecer que somos pecadores e que Ele é o Salvador, que Ele quer e pode, tem poder para perdoar e começar todas as coisas novas na nossa vida. Amém? Querem entregar a vossa vida a Jesus nesta tarde? Amém? Querem vir à frente? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti.